Durante sua visita à Arábia Saudita em dezembro passado, o presidente americano Biden teve pouco sucesso em reparar os atritos gerados pelo seu próprio governo democrata dos anos 2010 nas relações Estados Unidos-Saudita e restaurada durante o governo de Trump, que expandiu programas de armas aos árabes para promover equilíbrio de poder na região contra o Irã. Em 2019, por exemplo, o presidente Donald Trump vetou 3 projetos de lei do Congresso que objetivavam interromper mais de 8 bilhões de dólares em vendas de armas para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Uma manobra do Congresso, na época dominada pelos democratas, para enfraquecer a política externa de Trump, que aproximou israelenses e árabes. No atual cenário americano, governado pela fracassada administração Biden, que já planeja tornar Delaware sua base oficial da campanha à reeleição para o ano de 2024, o mundo árabe em geral e 3 estados do Golfo, a saber, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein em particular, começaram a se sentir tímidos em relação à dependência dos Estados Unidos para a cobertura de segurança. Percebam que Biden nunca participa de eventos longos, sempre momentos curtos e específicos para não cometer gafes e prejudicar sua imagem já fragilizada. Um verdadeiro senil. Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein demonstraram pragmatismo ao tomar a iniciativa de suavizar as relações com Israel. Embora o reino saudita também tenha se livrado de inibições, ainda assim, como líder do mundo islâmico, tinha restrições pedindo uma pitada de prudência. O inesperado ataque à bomba e míssil às instalações petrolíferas sauditas em 2019 não deixaria de ter consequências para todo o espectro político do Oriente Médio. Reduziu a produção mundial de petróleo em pelo menos 5%. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita apontaram seu dedo suspeito para o Irã, mas Teherã negou qualquer papel. Não foi um pequeno desafio lançado à soberania do reino. O estadista astuto deseja que os conflitos sejam convertidos em compromissos e que a resolução pacífica das diferenças seja priorizada sem comprometer a independência. Em 2021, envolvimentos discretos de nível inferior entre o Irã e a Arábia Saudita foram hospedados primeiro pelo Iraque e depois por Omã. Foi acordado elevar o diálogo ao nível dos ministros das Relações Exteriores. O acordo, então, de Pequim é o ponto culminante dessas negociações da Faixa 2, consagrada entre a Arábia Saudita e Irã, em 13 de março deste ano. As perdas humanas nos combates no Iêmen foram enormes, quase da ordem de 150 mil vítimas, das quais quase 45 mil eram civis, resultados dos conflitos com terroristas Houthis apoiados pelos persas. Os sauditas estavam descontentes com o cenário de sua rivalidade com o Irã, que causou um caos na população iemenita. O mundo árabe estava preocupado com a tragédia naquele país, presumindo que a ameaça representada pela presença dos Estados Unidos perto do Golfo Pérsico estava perdendo intensidade em circunstâncias variáveis. O Irã achou aconselhável neutralizar o avanço de Israel no Golfo Pérsico, fazendo uma causa comum com os sauditas. Além disso, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, 2 estados do Golfo, decidiram encerrar as hostilidades com Israel e abrir um novo capítulo de relações normais, incluindo comércio e viagens. Foi uma mensagem clara para os linha-duras na estrutura teocrática do Irã de que eles estavam adotando uma política ultrapassada. É interessante deixar claro que o Irã não reduzirá sua explosão anti-Israel, mesmo depois de concluir um acordo de descongelamento com os sauditas, porque as causas da hostilidade saudita-iraniana transcendem os limites da rivalidade entre facções. As razões terão de ser rastreadas no profundo cálculo étnico e histórico das duas nações. As sanções impostas ao Irã começaram a mostrar um efeito debilitante em sua economia. Durante os recentes protestos anti-hijab de mulheres iranianas, também se levantaram vozes reclamando sobre o aumento do desemprego juvenil e a economia em declínio do país. Nenhum governo sensato arriscará a repetição da crise. Se isso acontecer, a intervenção estrangeira não pode ser descartada, como a CIA já vem atuando desde 1960. Se está gostando do nosso conteúdo diário aqui no canal, ajude-nos doando qualquer valor para a nossa chave Pix.
canal@aramilitarov@gmail.com. À luz do acordo de paz com os sauditas, o Irã descobrirá que pode desacelerar a compulsão de fabricar armas e destruição em massa. Claro que nunca abandonará a ideia, mas ir devagar pode abrir a chance de reconsiderar o programa sob os mesmos parâmetros adotados para o Plano de Ação Integral Conjunto de 2015, o JCPOA. Uma análise mais profunda da dinâmica da relação Irã-Arábia Saudita mostrará que a redução da influência e interferência dos Estados Unidos no Oriente Médio, a desconstrução da tradicional cordialidade Estados Unidos-Arábia Saudita, o aumento das pegadas russas no Irã e o ato de equilíbrio de Pequim, tudo se unem para mudar a direção e o curso dos ventos políticos no Oriente Médio e na região do Golfo Pérsico. Analistas consideram que Estados Unidos receberam bem o acordo, mas também alertaram sobre sua viabilidade. O abalo causado ao regime clerical de Teherã pelo movimento nacional anti-hijab das mulheres iranianas e a brutalidade com que as forças de segurança reprimiram o movimento de massas estão pesando na mente dos governadores ayatolás. Nascido do ventre de um golpe revolucionário armado de massas contra o então Shah Mohammad Reza Pahlavi, que fora traído pelo próprio governo americano, que acreditava na queda de Pahlavi como importante para a mudança geopolítica na região, onde, naquele momento, o próprio Estados Unidos ajudava Pahlavi, é claro, estava errado. O regime raivosamente ortodoxo e regressivo de Teherã tem medo de sua longa sobrevivência, e hoje Estados Unidos e Israel formaram uma aliança militar pronta para intervir na região. A normalização das relações entre dois importantes países do Oriente Médio e da região do Golfo, que estão em desacordo há muito tempo, terá uma influência salutar nos focos de conflito ao redor. Com o fim do derramamento de sangue no Iêmen, o fluxo de armas e munições iranianas para os insurgentes Houthis também deve cessar. Isso afetará a guerra na Síria, onde ambas as partes em combate mostram sinais de exaustão. Talvez o Irã seja o maior ganhador de um movimento pela paz. Após a assinatura do acordo, não resta nenhuma justificativa para Teherã alimentar um ódio implacável contra Israel. Isso combina com o eleitorado pró-judaico no Congresso americano. Rússia e China ficarão felizes com os Estados Unidos sendo forçados a mudar a trave. O acordo também deve contribuir enormemente para o levantamento das sanções contra o Irã. Quer divulgar sua empresa aqui no Área Militar? Essa é a sua oportunidade. Envie-nos uma mensagem para contato@aramilitarov.com.